E aí, pessoal, a rodada da Série B. Problemas. O Grêmio se distancia da zona de cima. E também a lesão de Benítez. Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas antes o recado da Mais Ágil para você que está precisando viajar, comprar alguma coisa. Não deixe o FGTS lá parado. O governo autoriza o saque e o pessoal da Mais Ágil antecipa esse valor para você. Basta que você entre agora no WhatsApp aqui da descrição desse vídeo e fale com o pessoal da Mais Ágil e tudo será solucionado de forma muito rápida. Mais Ágil é a solução. Entre agora e resolva esse problema direto pelo WhatsApp. Gente, terminou agora há pouco os jogos que interessavam o Grêmio de forma direta nessa rodada da Série B. Ainda faltam alguns jogos, mas o jogo do Bahia terminou e o jogo do Novo Horizontino terminou. Adversários diretos do Grêmio nessa luta aí para tentar estar no G4. Mesmo que Denis Abrão tenha dito que pouco importa estar entre os 4 primeiros nesse momento. O que podemos falar? Se o Novo Horizontino não conseguiu fazer valer a condição de mandante, empatou 0-0 contra a equipe do Sampaio Corrêa, não podemos falar o mesmo do Bahia. Depois de um primeiro tempo onde o Criciúma foi dominante, o Criciúma jogou melhor, o Criciúma, inclusive, o jogo todo, se a gente pensar, deveria vencer, mas não. O Bahia, mesmo com o jogador... O Bahia teve um jogador expulso no primeiro tempo. Mesmo com um jogador a menos, o Bahia reverteu o resultado, virou para 2-1, com o apoio do torcedor e com uma jogada brilhante do Rildo, jogador que o Grêmio paga para jogar no Bahia, fazer o segundo gol, da Davó que fez os 2 gols, o gol da virada. O Bahia nesse momento é segundo colocado com 19 pontos, lembrando que o líder é o Cruzeiro com 25, o Sport é o terceiro com 18 e o Vasco é o quarto com 18. O Grêmio nesse momento é o quinto, 4 pontos atrás do quarto colocado. Não adianta a gente olhar para o resto, a gente tem que olhar para os 4 primeiros, é esse o objeto. O Grêmio está a 4 pontos, ou seja, está a 11 do líder e 4 do quarto, o que deixa preocupante a nossa relação neste momento. Preocupante. O Grêmio precisa acordar para isso. Nos últimos jogos, o Grêmio tem empates e isso não ajuda nada, né? O Grêmio não faz vitória há 5 jogos na Série B, enquanto o Cruzeiro venceu as últimas 5, até mais, né? Últimas 6. O Bahia hoje voltou a vencer, o Bahia está intercalando, perde uma, ganha outra, mas está fazendo pontos. O Bahia já está a 5 do Grêmio, o segundo colocado, né? E Sport, o Grêmio tem agora, se a gente pegar a ideia de jogo dos adversários diretos do Grêmio, considerando os 4 primeiros, os adversários diretos, olha só, o Vasco sai com o Náutico. O Vasco tem um jogo fora de casa, o que sempre é importante. O Grêmio pega o Novo Horizontino, que está exatamente embaixo do Grêmio, que é na terça-feira. O Cruzeiro tem o CRB, que é um time que está ali no meio da tabela, e aí Bahia e Sport se enfrentam. No último jogo da rodada, na quarta-feira, 21h30, que jogo que nós vamos ter que acompanhar. Então, se é verdade que o Grêmio é o time que joga em casa nessa rodada, o Bahia também joga, mas joga contra um adversário direto, um dos dois vai tropeçar, porque não dá para os dois vencerem, obviamente, então um dos dois ou os dois para o Grêmio se aproximar. Mas não dá nem para pensar, para cogitar, para imaginar algo que não seja vencer. Não dá para pensar. A tabela vai colocando para o Grêmio um desafio a cada rodada, e o Grêmio tem que passar por eles. Eu tive a oportunidade, fiquei zapeando hoje, vendo os 2 jogos, né? Vendo o próprio Bahia, o Bahia com dificuldade, mas com uma torcida empolgante, levando o time à vitória. Saiu com um tom de festa, repetindo uma jogada, o Rildo não começou, mas entrou e fez a diferença de novo. Rildo que não serve para o Grêmio, mas serve para o Bahia e está dando pontos para o Bahia, colocando o Bahia em situação mais favorável. Aí tu tem muitos pontos já que o Rildo contribuiu diretamente com o Bahia.
O Grêmio, que é um time que não faz gols, talvez precisasse um pouco mais de atenção na hora de construir o grupo. Por outro lado, outra notícia, uma notícia do Grêmio hoje que não é boa, né? O meia Benítez, ele sofreu uma lesão no joelho no treinamento. Muitas pessoas falaram, vai ficar um ano fora, é terrível, mas o próprio Grêmio informou que não tem nada disso. O jogador sofreu uma espécie de uma distensão ligamentar e ele fica fora de combate de 4 a 6 semanas. Essa é a previsão do Grêmio. O meia Benítez, que estava começando a ser aproveitado pelo técnico Roger e que sem Benítez o Grêmio vai ter que compor ali. O que pode ser feito? Se Roger quiser continuar com um meia mais construtor nessa linha da frente dos volantes, ele não vai ter o Campaz, não vai ter o Benítez, vai usar o Gabriel Silva. Mas a gente sabe que nesse momento esses meninos não estão exatamente nos planos. Então a tendência é o Grêmio utilizar o Janderson ali com 2 extremas de maior velocidade. Então o Grêmio teria o trio de zagueiros experientes, né? O Bruno Alves, o Jeromel e também o Kahneman. Teria o Edilson, o Thiago Santos, o Bitelo e na esquerda ou o Diogo Barbosa ou o Nicolas. A tendência é para Diogo Barbosa. Aí na frente, onde Benítez seria um dos construtores pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, vai jogar o Janderson, depois o Biel e lá na frente o Diego Souza. Basicamente o Grêmio vai se construir assim, Benítez deixa de ser opção para as próximas 4 semanas, no mínimo. Se a gente considerar aqui, nós vamos falar aí na metade do mês, pelo dia 10 de julho, que é quando na verdade o Grêmio tem também a janela, que começa a abrir. O Benítez deve chegar junto com os reforços que o Grêmio vai colocar. Não sei se o Benítez vai voltar a ser solução para o Grêmio. Se a gente considerar, o Benítez fica fora até o dia 21, a gente considerar 6 semanas, até o dia 21 de julho, que vem a ser na 18ª rodada. Então perde hoje de 7 a 8 jogos, mais ou menos. O Grêmio que nessa 18ª, lá no dia 21 de julho, o Grêmio tem a Tombense em Porto Alegre. Então esse basicamente é o período que o Benítez fica fora e o Grêmio vai ter que buscar soluções. Não que eu acho que o Benítez seja a solução, pelo contrário, não acho que seja, não acho que agregou, não acho que resolveu, mas o Roger estava começando a utilizar. Às vezes o futebol ele também prega essas peças, às vezes ele dá o caminho, né? Muitas vezes acontece isso. Infelizmente a gente tem que falar isso porque ninguém quer a lesão de ninguém, pelo contrário. Mas o futebol às vezes acerta times assim, isso historicamente acontece, times são acertados assim, mas o Grêmio já deveria ter aprendido que tinha que acertar o time trabalhando melhor, algo que não está fazendo. Portanto, a rodada para mim não foi boa, o Bahia fez diferença, o fator local jogou e um jogador do Grêmio ganhou. E infelizmente temos a lesão do Benítez para contar por aqui também. César, Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.